Olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então hoje, eu estou gravando aqui um vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre as minhas eletivas, que ela reuniu os anos do sexto B e do oitavo B da Escola Estadual Oreste Rosolia. Bem, então, como vocês estão vendo aqui no meu vestuário, eu sou um professor que eu gosto muito de trabalhar com histórias em quadrinhos, e eu percebo o seguinte, que a história em quadrinho em si, ele é uma ferramenta onde os alunos, eles conseguem, eles conseguem transmitir o seu pensamento e a sua realidade em uma forma mais simples, uma forma não engessada, de uma forma mais lúdica sobre aquilo que eles aprenderam dentro desse contexto. Bem, então, antes de falar um pouquinho sobre isso, então, alguns pontos importantes que nós sempre devemos levar em consideração é a história das histórias em quadrinhos. Eu sei que pode parecer redundante para a maioria das pessoas, mas assim, bem, então, a história em quadrinho em si, como nós a conhecemos, ela tem alguns contrapassos, ou alguns contratempos, na forma de que a sociedade ela vai vê-la na sua realidade. Então, como é que essa sociedade ela vai entender as histórias em quadrinhos? Então, a história em quadrinho ela é um gênero textual, então os professores de português eles podem ser mais claros sobre isso, mas faz parte do gênero textual, e esse gênero textual ele não é tão engessado, mas tem algumas regras. Bem, então, quando nós falamos em história em quadrinhos, então, este trabalho ele teve como meta a questão de trabalhar a imaginação dos alunos, trabalhar como é que os alunos podem produzir as suas próprias histórias em quadrinhos, então também trabalhar a forma de consumir, de produzir formas autorais, que construam bases intelectuais entre os alunos, como uma fonte também econômica, levando em consideração que hoje a história em quadrinhos ela é um mercado muito grande, para o mundo nos dias de hoje. É só pensar em Marvel, em DC, entre outras grandes indústrias, grandes editoras que trabalham essas questões das histórias em quadrinhos, e também uma questão de trabalhar, o simbolismo, aquilo que os alunos eles querem transmitir, em suas histórias em quadrinhos também. Bem, então, a definição, de histórias em quadrinhos. Então, são histórias simples, são histórias que elas vão trabalhando pequenas cenas, pequenas que vai trabalhando a imaginação dos alunos para imaginar como é que está sendo feito essa abordagem. Bem, então, as primeiras formas de histórias em quadrinhos modernas que nós conhecemos surge lá no final do século XIX com tirinhas, com pequenas tirinhas que vão satirizar alguns modelos políticos e alguns governantes. No caso aqui na história do Brasil, nós temos a política, que foi uma forma que aqueles que eram contra a monarquia colocavam o seu discurso de uma forma não tão agressiva, mas mais simples para as populações poderem entender, que é as questões da derrubada do Dom Pedro II, entre outras coisas. Então, é um formato mais simples de passar a sua mensagem. Bem, então, a história em quadrinhos também, nós podemos retratá-las desde as pinturas rupestres, então as pinturas rupestres nos fundos das cavernas serviam para uma forma de transmissão de conhecimento de uma forma simples, e depois essa arte rupestre, ela foi sendo modificada, ela foi sendo transmitida de uma forma mais sofisticada, chegando no Egito Antigo, na Grécia Antiga, uma forma também de usar frescos, dos altorrelevos, para poder transmitir as narrativas dos grandes feitos, dos grandes heróis, dos grandes filósofos, entre outras coisas. Bem, então, no final do século XIX, como eu falei para vocês, então ele começa a imprimir críticas políticas mais sutis aos governos, e só a partir do século XX que a história em quadrinhos se torna mais popularizada, principalmente a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, aonde, para levantar os ânimos dos soldados, as editoras começam a produzir essas histórias em quadrinhos, então, e assim popularizando figuras como o Superman, o Capitão América, entre outros personagens que vão exaltar um grupo
e vai criar um imaginário nas pessoas de um inimigo fictício. Então, quem eram esses inimigos fictícios? No caso, os vilões ligados a outros pontos. Bem, então, no caso, foi aquilo que eu falei para vocês. Então, durante a Depressão de 29, quando houve a quebra da Bolsa de 1929, a sociedade americana começa a perseguir as produções de história em quadrinhos, né, de uma certa forma ou de outra, né, começando a colocar em cash o seu valor e principalmente como ela afeta as gerações mais jovens. E com isso, né, vai voltar a partir da Segunda Guerra Mundial e vai ganhando novas roupagens, né, com a Guerra Fria, o período de bipolarização mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Então, no caso, os americanos ressaltando seus heróis e, né, os soviéticos ressaltando os seus. Tanto é que hoje, né, na semana passada, na sexta-feira, foi lançado o filme Viúva Negra, e o filme Viúva Negra é uma personagem que habita esses dois lados e faz uma conotação dentro desse contexto, né, entre existir um inimigo total para todos, entre essa questão. Bem, então aqui eu coloquei algumas capinhas, né, de histórias em quadrinhos, né, para nós sabermos como que isso, né, ressalta esse sentimento nacionais, principalmente voltado aos Vingadores, e como é que os Vingadores são tão importantes, né, para as histórias em quadrinhos. Bem, então, no caso aqui no Brasil, a história em quadrinhos tradicional, ela surge, ela começa aqui nos anos de 1905, principalmente com Renato de Castro, né, que ele vai criar o Tico Tico, que é uma revista, né, que vai colocar personagens nacionais, mas eles são muito baseados, eles são muito assim inspirados nas obras do Walt Disney, principalmente, né, o Mickey Mouse e também, né, o Gato Félix, que passou a ser publicado aqui no Brasil, a partir, né, da década de 1930. Bem, então, em 1960 surgiu o Ziraldo, né, que é um cartunista muito icônico, né, para as histórias e quadrinhos no Brasil. E depois da década de 60 surge, né, o Maurício de Souza, com o Fenômeno, que foi a Turma da Mônica, isso em 61. O primeiro personagem que foi criado foi o Cascão e o Cebolinha. E só em 1963 que é criado a Mônica como uma personagem inspirada na filha do Maurício de Souza, né, e assim criando o imaginário das histórias em quadrinhos no Brasil. Né? Então, aqui eu coloquei alguns personagens, né, e os dois maiores cartunistas, né, do Brasil, no caso, Maurício de Souza e o Ziraldo. Bem, então, e o resultado dos trabalhos? Bem, então, eu coloquei aqui, né, para vocês entenderem um pouquinho. Então, eu trabalhei com os alunos uma forma de dizer o seguinte: então, era preciso se entregar roteiros, né? Então, roteiros de como a história em quadrinho ela vai ser feita para depois ser entregue. Né? Então, no caso, tem o caso aqui desse pequeno roteirinho aqui, que foi criado pela aluna em PDF, ela me mandou, coloquei aqui para vocês, uma forma da gente poder, né, trabalhar tudo isso. Bem, e aqui uma outra, né, colocado aqui pela aluna Júlia, né, no caso, trabalhando essa questão, né, da onde está o Miguel, né, então a galera, cadê o Miguel? Então, uma forma da gente trabalhar essa forma como eles colocam aí para nós. Aqui eu tenho um roteiro, né, de uma folha que o aluno colocou aqui para nós, né, para que ele trabalhou, porque fica muito extenso trabalhar todos os roteiros, mas, lógico, trabalhando com a sua simplicidade, tem alguns erros ortográficos, mas é importante nós frisarmos que tudo isso foi feito de uma forma remota. Bem, e a descrição das histórias em quadrinhos entregues, né? Então, as histórias em quadrinhos entregues, nós temos uma variedade muito grande de histórias muito ricas, né? Trabalhando a sua realidade e também o seu imaginário. Né? Então, nós temos aqui uma história que mostra a casa daquela pessoa, como é que ela vai, né, realizar, né, o seu ponto. E também a capinha, né, dessa história em quadrinhos, que é a Tina Turner, né, que é uma forma dela trabalhar aí para nós. Bem, então, conclusão. Então, como esse trabalho foi feito, como eu falei para vocês, em modo remoto, que a partir de agosto é bem capaz que não seja mais necessário esse tipo de abordagem, então é sempre importante se ressaltar isso. Bem, então, o aprendizado ele foi rico, né, entre o docente e o discente, porque eu aprendi muito com os alunos também, como uma forma de atendê-los, né, dentro dessa demanda tão maluca que foi esse semestre. E o próximo semestre nós vamos acentuar ainda mais esse trabalho.
Bem, gente, então, né, temos que resgatar a inocência de uma criança. Então, é importante sempre ressaltar isso. Né? Então, usei uma imagem de uma aluna que me mandou, né, no meu WhatsApp, para que ela falou se ela poderia usar algumas fotos de alguns amigos para fazer seus personagens. Eu falei para ela, ó, eu tenho que ter direitos autorais desses alunos, então não ia ser possível trabalhar dessa forma. Mas foi interessante. Bem, gente, então, né, acredito que tenha sido isso nesse primeiro momento, né? Lógico, foi um trabalho muito rápido, muito interessante, mas, né, vamos tentar aprofundar e fazer uma culminância mais expressiva no próximo semestre. Então, venho aqui agradecer a todos pelo tempo, pela paciência, pela dedicação, pela equipe gestora da escola de confiar a mim essa missão, né? E acredito, né, que a partir do próximo semestre nós teremos resultados mais equivalentes. Então, obrigado a todos e até a próxima aula. Eu agradeço muito a dedicação de todos. Aquele abraço e até mais.